Olá gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje finalmente eu vim trazer a resenha da nova base da Eudora, da linha Glam, a base Mousse 3 em 1. Então se vocês gostarem, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar! Sim, gatas, hoje eu vim falar sobre esta base famosinha, a base do momento é essa aqui, sem dúvida. Primeiro eu quero mostrar a embalagem pra vocês, que é bem glamurosa, bem linda. Ela é toda de vidro, fosca aqui embaixo, a tampinha é de plástico, toda preta, com o logo da Eudora aqui em dourado. Aqui, quando você abre, vem essa tampinha pra proteger o produto de ressecar, né? E aqui dentro vem o produto em si. Já usei bastante, como vocês podem ver, porque base é um produto que eu gosto de testar bastante antes de fazer a resenha. Até por isso que eu demorei um pouquinho pra trazer a resenha pra vocês. Eu gosto de testar a base em vários dias diferentes, temperaturas diferentes e etc. Eu vou ler aqui o que a marca diz a respeito da base pra vocês terem uma noção. A Glam Base Velvet Matte Mousse 3 em 1 conta com um efeito multifuncional reunindo base, corretivo e pó, proporcionando o efeito super mate aveludado em um único produto. A gente já vai falar sobre isso. Possui longa duração, acabamento super mate aveludado, cobertura média alta, além de fator de proteção 30. Sua textura mousse proporciona fácil aplicação, não marca os poros e evita a oleosidade da pele, ideal para a pele normal a oleosa. Para a pele seca, recomenda-se o uso de um primer antes da aplicação da base, e para ter um efeito de alta cobertura, aplique mais uma camada nas áreas desejadas. Sobre a questão de ser uma base 3 em 1, eu discordo, porque eu tenho a necessidade de aplicar o pó. Ela é uma base sequinha, porém é uma base que transfere um pouquinho. Quando você aplica, ela até dá uma transferidinha de leve, mas ela fica sequinha. Mas ao longo do dia, ela começa a transferir no celular, transferir na roupa. Então eu prefiro usar ela selando com o pó. Eu que tenho pele seca, eu queria muito saber, você de pele oleosa, se você também faz esse truque, porque eu com pele seca eu preferi selar porque ela transfere. Sobre ser corretivo, também não concordo porque ela não cobriu 100% a minha olheira. Eu tenho uma olheira diferente também, né? Eu tenho a minha olheira bem pigmentada, bem amarronzada. Eu tive que aplicar corretivo pra realmente anular. É claro que ela disfarça muito, mas ela não cobre como um corretivo. Então a questão do pó e do corretivo eu achei que deixou um pouco a desejar. A cobertura aplicando com as mãos, ela realmente fica de média pra alta. Só não digo que ela fica de alta cobertura porque ela não cobriu 100% as minhas olheiras. Outro detalhe que eu discordo é que essa base ela marca sim as linhas de expressão. Então eu não indico essa base pra quem tem pele madura ou pra quem já tem bastante linhas de expressão, porque ela vai marcar principalmente ao longo do dia. E também a questão dos poros, que eu também discordo, evidenciou muito os meus poros. Eu só consegui usar essa base usando o primer por baixo. Mas pode ser que pelo fato da minha pele ser seca e eu ter os poros muito dilatados, isso tenha interferido um pouco nessa questão. Então eu tô passando pra vocês a minha experiência com a base. Vocês sabem que eu amo a Eudora, eu tenho muita coisa da Eudora, mas o meu compromisso é com a verdade e é com vocês. Eu sempre vou passar pra vocês a minha real experiência e foi exatamente isso que eu expliquei pra vocês que aconteceu. E eu confesso pra vocês que eu tive um pouco de trabalho com essa base e a princípio ela não funcionou pra mim, porque eu comprei a cor mais clarinha, que é a bege claro 1, e quando eu cheguei em casa que eu fui testar, a base ficou muito clara. Eu já tinha experimentado a 2 ela é bem mais escura que o meu tom de pele, é bem amarelada, mas se eu tiver que escolher, eu sempre escolho a mais escura. Mas quando eu fui testar lá na hora, eu achei que a mais clara ficaria legal pra mim e não ficou. E aí eu tive que comprar a segunda cor, que é a bege claro 2, que é a cor da resenha de hoje. Ficou mais escura que o meu tom de pele, talvez com as luzes aqui não dê pra perceber tanto, mas com contorno, né, iluminação principalmente, dá pra dar aquela disfarçada. Outro detalhe que eu tive grande dificuldade foi na aplicação dela. Quero deixar bem claro que a minha pele é uma pele seca e dependendo da época do ano ela chega a ser ressecada. Apesar da minha pele ser bem seca, eu transpiro muito no rosto. Eu também tenho muitos poros abertos aqui e a primeira vez que eu fui aplicar essa base, eu apliquei ela como eu aplico a base mousse da Natura, com um pincel. E essa base não funcionou com o pincel pra mim. Eu apliquei e a base ficou com uma cobertura super leve. Os meus poros ficaram muito aparentes, uma coisa que me incomodou demais. E a base não ficava bonita na minha pele. Parece que a pele não aderia à base. Aí eu falei, tá, vou mudar o estilo de aplicação. Peguei a esponjinha e a esponjinha foi a mesma coisa. Esponjinha umedecida, né? Foi a mesma coisa, foi super difícil de deixar a pele uniforme, não
não consegui. Eu tava quase desistindo de fazer resenha quando eu pensei, eu falei, poxa, eu vou testar aplicando com a mão pra ver se vai funcionar. E foi assim que funcionou. Vocês vão ver na hora da aplicação, eu apliquei essa base com a mão e no meu tipo de pele é só assim que ela funciona. Vamos falar do preço e da quantidade de produto. Aqui nessa embalagem vem 25 gramas, só pra ter uma questão de comparação, a base da Natura tem 20 gramas. E essa base aqui, com pouco produto, você consegue uma boa cobertura. Então é uma base que vai render sim. Eu achei 25 gramas uma boa quantidade. O preço dela aqui no site, no momento, está custando R$ 69,99 agora, né, que é lançamento, mas o valor dela real é R$ 79,99. Eu achei um preço justo, não é muito caro, mas também não é muito barato, fica ali na média, porque a base é uma base que tem uma tecnologia, tem fator de proteção, não é uma base só para cobrir as imperfeições, é uma base que tem vários fatores que vão encarecer, inclusive a embalagem, que é super chique, super bonita. Sobre a questão de ser uma base de longa duração, eu concordo, ela é uma base assim, que dura uma boa quantidade de horas, porém na minha pele vai chegando no final do dia, ela vai ficando meio feia. E eu vou mostrar pra vocês durante os updates, pra vocês verem mais ou menos como ela se comporta. Em relação ao cheiro, é um cheirinho de química, não é nada assim muito forte. Eu nem sinto quando eu tô aplicando, senti agora. É um cheiro de química que não é nem muito forte, mas também não é imperceptível. Se você colocar assim de pertinho, você consegue sentir sim, mas não é algo que me incomode. Outro ponto negativo dessa base é que ela tem somente 6 cores. Como eu falei pra vocês, eu senti um pouco de dificuldade pra conseguir uma cor. Não tem uma cor pra mim, assim, né, que seria perfeita pra mim, eu não encontrei. E muita gente vai ficar sem cor nessa base, porque 6 cores é realmente algo muito, muito, muito fora da nossa realidade, das tonalidades de pele aqui do Brasil. É um ponto super negativo essa questão das cores. Agora vocês vão ficar com a aplicação e com os updates, daqui a pouquinho eu volto. Então, gatas, vamos começar a aplicação. Estou aqui com a cara e com a coragem, cheia de olheira e rosácea, aquele dia perfeito para fazer resenha de base, então a gente já vai começar. Mas antes disso, eu quero ler aqui para vocês como a marca ensina a aplicação dessa base. Dica de uso: para pele seca, que no caso é a minha, recomenda-se o uso de um primer antes da aplicação da base. E para ter um efeito de alta cobertura, aplique mais uma camada nas áreas desejadas. Então eu vou fazer isso que eles estão falando, mesmo porque eu tentei aplicar sem o primer e eu não gostei do efeito da base na minha pele. Depois que eu fui olhar, que eu sou dessas, né? Eu aplico do jeito que eu tô acostumada, se não der certo eu vou lá e olho a embalagem pra ver como aplica. E depois que eu vi que eles indicavam a aplicação do primer, eu decidi aplicar. Na verdade eu tô usando da própria linha da Eudora Skin Perfection, tem resenha desse primer aqui no canal. E geralmente quando eu faço, na verdade todas as vezes que eu faço resenha de base, eu não uso primer pra justamente ver o efeito da base sem nenhuma interferência de outro produto. Então eu aplico de baixo pra cima, pro primer entrar bem dentro dos meus poros, porque o que aconteceu? Quando eu apliquei essa base sem o primer, os meus poros apareceram na hora. Até aqueles que eu nem sabia que tinha, eles apareceram, ficaram muito evidentes, ficou muito feio. Então aplicando o primer dá aquela disfarçada nos poros e aí sim a base funciona pra mim. Detesto aplicar base com as mãos, mas foi a única forma que essa base funcionou na minha pele. Então eu vou, enfio o dedão aqui mesmo, aplico, fazendo massagem na pele e aí a base vai ficando mais bonita. Então é assim que a gente vai fazer. Vou pegar aqui um pouquinho da base e vou espalhando assim, ó, com o dedo. Movimentos circulares. E dessa forma eu achei que a cobertura dela ficou muito maior, porque com o pincel e com a esponja ela fica com uma cobertura média. Com a esponja então ela fica com uma cobertura leve. Olha, com a luz aqui nem parece que a base está tão escura para o meu tom de pele. Mas olha a cobertura dessa base aplicando com as mãos. É incrível, tipo assim, a cobertura fica alta. Gente, tá muito engraçado. E aí depois que eu acabo de aplicar com as mãos, eu venho com a esponjinha levemente umedecida, mas levemente mesmo. Se a esponjinha for bem macia, você nem precisa umedecer ela. Essa aqui é a da Belize, eu nem umedeci ela é bem macia, então eu vou dando batidinhas. A esponjinha umedecida, ela tira a cobertura dessa base. Então ela seca, ela só coloca a base no lugar. E foi assim que funcionou essa base pra mim, porque realmente foi difícil de fazer ela funcionar. Eu testei de todas as formas, por
isso até que eu demorei a fazer a resenha pra vocês, porque eu testei de todas as formas pra ela dar certo. Agora eu vou aplicar do outro lado, da mesma forma. Essa é uma base bem grossa, bem densa. É importante você aplicar menos quantidade aonde você tem linhas de expressão. No meu caso aqui, ó, a linha do sorriso é onde eu coloco menos produto. Eu só venho arrastando o restinho pra cá, porque senão ela vai marcar assim. Aí antes de secar, a gente dá aquele acabamento com a esponjinha, dando batidinhas. Pronto, base aplicada. Eu vou esperar um minutinho ela secar. Esse lado aqui já tá praticamente seco, mas eu vou deixar a pele secar totalmente pra gente poder fazer o teste da transferência e o teste da água. Aguarda só um minutinho que eu já volto. Pronto, já deu tempo da base secar. Agora eu vou fazer o teste da transferência com vocês. Ela transferiu sim um pouquinho. Nada muito absurdo, mas transferiu sim. Agora vamos fazer o teste da água. Vou aplicar bastante água termal aqui. Vamos chegar de pertinho para vocês verem. Ó, eu joguei bastante água. A água tá saindo limpinha aqui na minha mão. Nenhuma gota de base. Vou pegar um outro papel aqui, ver se sai com a água. Engraçado que com a água não saiu nada. E vocês viram quanta água que eu joguei, né? Saiu mais base sem a água do que com. Saiu só um tiquinho aqui, mas quase nada mesmo. Então ela é sim uma base resistente à água. Agora eu vou terminar a maquiagem, vou selar com o pó. Então eu vou aplicar o corretivo, vou finalizar a pele e mais tarde eu volto com o primeiro update pra vocês, tá bom? Antes de finalizar a pele, eu vou mostrar pra vocês como a base ficou logo assim que eu apliquei. Eu vejo que ela acumula um pouquinho aqui na minha linha abaixo dos meus olhos, aqui no cantinho do nariz também, e já marca aqui o bigodinho chinês, tá vendo aqui como tá bem marcado? Então essa é a primeira impressão que eu tenho assim que eu aplico, eu já vejo que ela marca bem. Então é uma base que eu não indico pra quem já tem muitas linhas de expressão. Oi gatas, corri aqui pra minha janela pra pegar o restinho de luz do dia, pra mostrar pra vocês o nosso primeiro update. Agora são 5h32 da tarde e eu apliquei essa base, era 10 para meio-dia mais ou menos. Então eu tô há mais 5 horas com essa base na pele. Estou brilhosa porque estou morrendo de calor. Hoje tá bem abafado e eu tô transpirando porque eu estou fazendo faxina, mas é um momento perfeito mesmo pra gente fazer essa resenha. Então, como vocês podem ver, ela é bem resistente ao suor, tá? Eu tô transpirando bastante aqui, ó. E ela tá intacta, porém, ela marca sim as linhas de expressão aqui, ó. Aqui o cantinho do nariz, tá vendo? Eu acho que ela marca bastante sim, mas é uma base bem resistente. E eu estou suando muito. Tô olhando aqui como eu tô brilhosa. Gostei da duração dela e como ela se comportou na minha pele mesmo nesse calorão. Mais tarde eu volto pra mostrar o último update pra vocês. Voltei. Agora são 9h22 da noite e eu levei essa base até o extremo dela. É sério. Eu vou chegar de pertinho pra vocês verem. E olha aqui, ela marca muito aqui a linha de expressão, tá vendo? Aqui no nariz ela saiu bastante também, tá bem feia aqui no nariz, aqui desse lado também. Aqui na testa eu tô bem suada, ela ficou um pouco envelhecida, mas no resto ela tá muito intacta. Isso que me surpreendeu bastante. Hoje o dia tá bem quente. Vocês estão vendo como ela conservou o contorno, o iluminador, até mesmo o blush. É uma base que conserva muitos produtos que vão em cima dela, então isso foi algo que eu gostei bastante. Mas confortável e bonita mesmo, ela durou umas 6 horas no máximo. Então, gatas, essa foi a minha experiência com essa base. Vou dizer pra vocês que não foi a melhor das experiências, eu esperava muito mais. Eu tava muito ansiosa pra testar essa base e quando eu testei não foi tudo aquilo que eu imaginava. Deixa aqui nos comentários o seu depoimento, que isso ajuda muito a gente. Na minha opinião, ela é uma base que você pode usar até umas 6 horas no máximo. Além disso, começa a ficar muito feia na pele, eu não recomendo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se gostaram, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!